Eu quero compartilhar com vocês hoje uma experiência que eu vivi há alguns anos atrás e que mudou a minha vida. Eu morava em São Paulo, na época eu trabalhava no telejornalismo, eu apresentava um programa de entretenimento que ia aos domingos ao ar. E logo na sequência, eu tinha conseguido uma promoção. Eu desejava muito, eu passei por todas as áreas ali daquela emissora, e eu queria muito apresentar um dos telejornais da manhã. E eu esperava, eu orava por essa oportunidade, e essa oportunidade tinha chegado. Eu fiquei uns 5 dias, eu continuava apresentando outro programa, que era gravado, e eu comecei nessa nova oportunidade. Até que, de repente, eu comecei, gente, a sentir uma enxaqueca. Essa enxaqueca não parava, e eu começava a tomar analgésico, e os refletores vêm muito direto, e eu senti uma dor atrás do olho, e eu falava, alguma coisa está acontecendo. Mas, até então, eu tomava analgésico, dava uma melhorada. Até que um dia eu fui trabalhar, às 7 da manhã, e enquanto eu me maquiava ainda no camarim, eu senti uma dor muito forte, eu não consegui ficar em pé. E eu deitei no sofá que tinha lá e tiveram que me levar para o pronto-socorro. Lá, de imediato, eles me deram medicamento na veia, analgésico. Tomei a bolsa inteira, né? Todo o líquido que tinha lá e nada. E o médico vinha, nada, nada. Vamos dar um segundo. Deram o segundo, nada. Ele falou, moça, estou preocupado com você. Eu acho que você está com aneurisma. Assim, na lata. Morava sozinha, minha família toda mora fora. Imediatamente liguei para os meus pais e disse o que estava acontecendo. E a minha irmã morava no litoral, ali próximo, chegou antes e ele pediu uma tomografia. E nessa tomografia não deu aneurisma, não mostrou nada. Ele falou, que estranho. Então você está com sintoma, eu acredito que você esteja com meningite. Nós vamos fazer uma punção. Nessa hora os meus pais já tinham chegado. E eu não conseguia ficar em outra posição senão deitada. Deitada melhorava. Eu não tinha tanta dor. Nesse momento, a minha mãe, inspirada por Deus, ligou para a sobrinha dela, que é médica na Unesp em Botucatu. E falou, olha, a Viviane está assim, está acontecendo isso, eles querem fazer punção. O que a gente faz? Ela falou, traz ela para cá agora. Eu vou chamar os meus amigos neurologistas e eles vão atendê-la. E nós arrumamos ali a mala rapidinho e fomos para Botucatu na Unesp. Chegando lá, eles fizeram muitas perguntas para mim. Uma junta médica ali, o que está acontecendo com você? Não deu aneurisma. A meningite, porque eles suspeitavam da meningite por causa da dor, mas a meningite dá enrijecimento de nuca e eu não tinha nem febre. Então eles não quiseram arrancar ali, fazer a punção na hora. Mas eles falaram assim, Viviane, nós vamos ter que fazer um exame em você para saber o que está acontecendo com você por dentro. A gente precisa saber o que está acontecendo dentro de você para a gente poder dar um diagnóstico. Então, gente, exame é um negócio que ninguém pode fazer por você, não é não? É só você. Esses dias eu levei a Valentina para fazer exame de sangue, eu segurei, eu queria pôr o meu braço. Não tem, é o sangue dela, ela tem que passar por isso. E exame é com a gente, não tem como. O exame mostra o que está acontecendo com a gente, por dentro. E era isso que eles queriam saber, o que está acontecendo com você por dentro. A gente não sabe o que está acontecendo. Olhar para aqueles médicos tão inteligentes e ver que eles estavam em dúvida do que eu tinha, falei, meu Deus, deve ser sério. E aí, cheguei no hospital para fazer o exame, uma sala, gente, escura. Não vou falar que ela era vazia, porque tinha um negócio no meio dela, assim, nós vamos falar sobre isso. Uma máquina dentro dela, e ela era escura, a minha mãe teve que ficar do lado de fora, por causa da radiação. E eu estava diante de um túnel branco, que mais parecia um caixão. Fiquei desesperada. Ressonância magnética, não sei quem já fez, quem já passou por isso. É ruim, né?
É um caixão branco, gente. É um negócio assim, desesperador. Você olha para aquilo e é o equipamento mais top que te revela por dentro. Então, o que eu vou chamar de túnel hoje, a Bíblia chama de teste, de prova, de deserto, de fogo. Tudo isso é sinônimo de exame, dessa palavra de exame. Precisamos de um exame para sermos diagnosticados. E eu estava ali, diante daquela máquina, para saber o que de fato eu tinha. E quando eu olhei, eu já me desesperei, eu tenho fobia, eu me desesperei, eu entrei em pânico, e aí, diante de uma realidade que você não quer enfrentar, começa uma guerra na mente. Eu não vou aguentar, eu vou fugir. Meu Deus, isso é demais para mim, eu vou sair correndo. E o enfermeiro, olhando para mim, eu já fui, moço, quanto tempo o exame? Ele falou, olha, no seu caso, 40 minutos. Eu falei, Deus, não vai dar. Eu falei, meu Deus, moço, mas... Ele falou assim, 40 minutos. Esse exame chega até 1h30, gente. Até 1h30. No desespero, eu falei, então me dá uma anestesia. E é assim que a gente faz, gente, diante de uma realidade que a gente não quer encarar. A primeira coisa é a gente querer fugir. A gente quer fugir. Depois vem o bombardeio na mente. Nossa, meu Deus, eu não vou conseguir passar por isso. E agora, o que vai acontecer? Aí a gente pega e fala, Deus, me anestesia. Eu não quero ver, eu quero dormir. Eu quero fechar os olhos, eu não quero ver. O meu desespero é ali, ó. Se tiver uma anestesia, beleza, eu não vou ver nada, eu não vou ouvir nada, tá tudo certo. E é assim que a gente quer, que a gente pede para acontecer. Então, primeiro a gente quer fugir, vem a guerra na mente e a gente quer ser anestesiado, quer fechar os olhos. E acreditem vocês, eu conheço a história de uma mulher que ela, simplesmente por não querer ver a situação, não querer encarar a situação da família dela, estava acontecendo muitas coisas na casa, ela fechou os olhos. E uma amiga minha foi chamada para ajudar, fisioterapeuta, porque há muito tempo ela estava com os olhos fechados e ela corria o risco de ficar cega. E conversando com essa mulher, ela disse, eu não quero mais enxergar, eu não quero ver. Eu não suporto ver o que está acontecendo. Eu vou ficar de olhos fechados. É louco? Ela queria ficar cega. Ela não queria encarar a realidade. Eu não sei se ela ficou cega de fato, mas na época, não faz muito tempo, ela não queria abrir os olhos por nada. E ela tinha até dificuldade já para abrir os olhos. Naquela sala, gente, o enfermeiro virou para mim e falou assim, sem anestesia. Para anestesia, moça, você tem que marcar com antecedência com o anestesista. Não tem como. E ó, você foi encaixada de emergência e de urgência. Os médicos estão desesperados atrás desse exame. E, gente, eu estava tão passada, porque eu estava em pé olhando para ele. E eu estava com muita dor, eu não conseguia ficar em pé. Eu olhava e falava, meu Deus, o que ele está falando? E ele falava assim, não dá, ou você faz agora, ou só o mês que vem. Sabe quando Deus corta todas as possibilidades? É só você, não tem o que fazer. Sabe quando acontece alguma coisa, você se desespera, você liga para alguém? E essa pessoa não atende? Você fala, meu Deus, atende o telefone. Aí você liga para outra, aí ninguém atende. Aí você liga para outra. A pessoa até te escuta, mas não te ouve. Acontece direto. Você fala, a pessoa fala, é? Que coisa. Viu, mas deixa eu mudar. Acontece direto isso. E nesse momento, gente, é só a gente. É a gente e Deus. E a gente tem que passar por isso. Então eu me vi ali, de cara, naquela coisa escura, naquela sala escura. O enfermeiro ficaria provavelmente na salinha, porque tinha um vidro. Eu falei, ele vai ficar ali, eu vou ficar sozinha aqui. E aquele caixão. De fato, o caixão é o único lugar que você não leva ninguém mesmo, né? Só cabe um. Acabou. E eu olhava para aquilo e falava, eu vou morrer, eu não vou conseguir passar por isso. E vendo o meu pânico, ele chegou para mim e me entregou um botão vermelho, uma campainha, e falou, segura, é o seguinte, eu vou te dar esse botão, e se você precisar de qualquer coisa, você aperta e eu te tiro daí. Eu falei, ufa, agora tá melhorando. Então já vou entrar apertando esse botão. Né? Aí ele falou assim, só que
Toda vez que você apertar o botão, começa tudo de novo. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo entender o pânico. O pânico de uma pessoa que tem fobia, que estava morrendo de dor, que precisava passar por aquilo, ouvindo que mesmo aquela campainha, você ia ter que voltar tudo de novo. Ou você vai encarar a realidade. E eu decidi encarar a realidade. Deitei naquela maca, aí ele começou a amarrar. Amarra a cabeça, amarra aqui, amarra braço, amarra tudo. E fala, tô pondo na sua mão. E colocou a maquininha. Eles não são simpáticos, tá? É muita gente para atender, então é assim, sem piripaque, vai logo. E ele colocou na minha mão aquela campainha e começou aquele túnel, comecei a entrar naquele túnel. Foi me dando um desespero, um pânico. Ai, fechei os olhos, aí começou bé, 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 bé na cabeça. Um barulho ensurdecedor, 110 decibéis. É um show de rock, pauleira. Pá, 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 pá. Um tampão dá mais pressão ainda, parece que você está mais pressionada. É um negócio louco, gente. E parece som de prato e de garfo, de tudo ao mesmo tempo, e aquela barulheira. Mas isso é necessário para estimular as ondas cerebrais. Então, enfim, tem o barulho, é porque precisa do barulho. E essa pressão toda que eu estava sentindo, normalmente a gente, no momento de pressão, o que a gente faz? A gente fica cego, a gente fica surdo, a gente espana, a gente explode. Mas eu descobri nessa experiência que no momento de pressão é uma oportunidade que a gente tem de ter uma experiência única com Deus. Eu fechei os meus olhos, segurei aquela campainha e eu falei, Deus, eu estou imaginando a sua mão segurando a minha. E eu segurava aquilo lá. Aí meu coração foi acalmando, eu com os olhos fechados, meu coração foi acalmando. E minutos depois eu não mais sentia, pensava, imaginava que era a mão de Deus. De fato, eu senti que era a mão de Deus. E eu comecei a cantar. Com sua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, vendo teu rosto eu nada temerei. E eu cantava essa música. Essa música fez parte da minha infância na igreja, é um hino, e eu tocava para o meu avô, que na época já tinha 100 anos, e ele sempre me chamava para cantar essa música, e eu cantava essa música sem parar, e emendava em outra, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor. E aquilo me acalmava. Eu tive um momento que eu quis abrir o olho, me deu desespero, porque é um negócio que fica aqui em você, me deu desespero, eu fechei de novo. E aquilo foi passando, e deu os 40 minutos, aquela maca foi saindo daquele lugar. E foi a primeira vez que eu senti fortemente a presença de Deus. Eu senti a mão de Deus segurando a minha mão. Então, nesse momento, a gente tem que fechar os olhos. Não para fechar o olho para a realidade, ignorar, falar, não quero ver, não vou enfrentar. A gente tem que fechar os olhos, ignorar o que está à nossa volta para sentir a presença de Deus. Então, quando você está frente a frente ao túnel, ao teste, à prova, ao deserto, ao fogo, fecha os olhos para sentir a presença de Deus. Todo esse processo, gente, tem um motivo na nossa vida. E esse teve um motivo na minha vida. Esse exame, a ressonância magnética, mostrou que havia um vazamento dentro de mim. Estava vazando um líquido muito importante dentro de mim, que funciona para me defender, e esse líquido estava vazando e ninguém sabia por onde estava vazando. Eu estou falando do líquor. Líquor é um líquido produzido pelo nosso cérebro e ele fica, com as minhas palavras eu vou explicar para vocês, ele fica entre o crânio e o cérebro e ele se espalha pela espinha e ele lubrifica toda essa região e ele serve como um colchão de proteção contra impacto.
Então, ele tem uma membrana, ele circula dentro dessa membrana e ele é um amortecedor. E esse líquido de defesa estava vazando e ninguém sabia por onde. Então, esse exame mostrou que algo vulnerável, que o meu organismo estava vulnerável, que tinha alguma coisa dentro de mim que não estava bem. E a dor de cabeça foi um sinal de que as coisas não estavam bem. E a pergunta que eles mais me faziam é: quando você caiu? Eu falava, mas eu não caí. Não, mas e o acidente foi quando? Eu falei, não, mas eu não sofri acidente. Não, Viviane, mas assim, o que você está sentindo, você tem que ter tido uma queda. Você tem que ter caído. Eu falava, mas eu não caí. Do nada está acontecendo isso. Ele falou assim, olha, esse líquido vaza pelo nariz, pelo ouvido e pela espinha. Você não está tendo nada. Você não está tendo nenhum... Não dá para a gente ver. E quando a gente não tem um diagnóstico, quando a gente não tem um diagnóstico que convença as pessoas, a gente escuta um monte de coisa. O julgamento das pessoas. Você caiu, você está em pecado. Nossa, que castigo, hein? Meu Deus, Deus está te castigando. Menina, você acabou de ser promovida e agora? Como é que vai ser? Nossa, parece que quanto mais hora, mais pior. Já viu essa frase? Mas eu sabia que algo dentro de mim não estava bem e que Deus estava no controle de todas as coisas. E Deus é tão maravilhoso que o Espírito Santo está me lembrando de uma parte aqui que é fundamental e que eu pulei. Quando eu falei do botão vermelho e que a gente tem vontade de apertar, e eu já volto para onde a gente estava, de verdade, passar pelo túnel, pelo teste, pela prova, pelo deserto, pelo fogo não é fácil. E o diabo todo dia entrega um botão vermelho na nossa mão. Aperta, vai, aperta. E ele fez isso com Jesus. Vamos lá, vamos ler? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Jesus, para com isso, aperta o botão. Você está com fome. Vai, aperta logo. Vai, se joga daí de cima para todo mundo saber quem você é antes do tempo, que esse negócio de esperar, vai, que os seus anjos vão pegar, está escrito. Aperta o botão. Ou se você me adorar, rapidinho, aperta aí, vai, me adora que eu te dou tudo. E ele continua pra gente, todo dia, gente, aperta o botão. Chuta o seu casamento, aperta o botão. Para! Que essa coisa de... Ele não muda. Aperta o botão, ela não vai mudar. Aperta. Se Deus fosse bom, ele não deixava você ir dentro do túnel. Aperta logo que eu te tiro daí. Vai logo. Esse negócio de encorajamento, gente. Não, aperta, boba. Isso não resolve. Você está lá há tanto tempo, nada mudou. Aperta o botão.
Todo dia o diabo tem um botão vermelho para a gente apertar. Então o exame te revela por dentro, o teste te revela por dentro, a prova te revela por dentro, o deserto de Deus te revela por dentro, o fogo, a fé passada ao fogo te revela por dentro. E como eu não tinha queda, eu não tinha nada, eu simplesmente tinha um vazamento. A receita para mim era 3 meses de repouso, tá? Com a perna para cima, a cama tem que ficar inclinada, viu? Falou pro pai, inclina a cama lá, põe tijolo, inclina, sem travesseiro, bastante líquido. Viviane, se em 3 meses esse vazamento não parar sozinho, nós vamos ter que rasgar a sua espinha para estancar o vazamento. Eu confesso para vocês que não foi fácil. É muito difícil você parar do nada. E eu tinha uma vida muito agitada, como eu morava sozinha, eu me organizava, então eu tinha as minhas coisas, a minha organização, o meu trabalho, o meu momento. Sabe, quando você tem aparentemente o controle de tudo e de repente a vida continua do lado de fora e você está deitada. Eu tive que, de fato, calar essas vozes das pessoas dizendo por que eu estava daquele jeito. Porque lá dentro, mas lá dentro, eu sabia que alguma coisa Deus queria falar comigo. E claro que não foi fácil, eu fiquei preocupada com o meu trabalho, eu tinha acabado de assumir. Eu fiquei preocupada, Deus, como vai ser? Aí você entra, né, com auxílio doença, acho que é isso, né, nem lembro o nome, licença, né, doença. As pessoas ficam te ligando, e você tem dias que você está carente, tem dias que você está otimista, tem dias que você está muito brava, né? Então eu passei por todo esse processo, e eu aproveitei esse momento para ouvir muitas pregações, para ler muito a palavra de Deus. Eu lia deitada, eu não podia ficar em pé, eu não conseguia ficar em pé, em nenhuma hipótese. Então eu aproveitava esse momento para falar, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Porque não é porque que eu nunca fiz, e a gente não tem que fazer. Por que eu estou aqui o que o Senhor quer falar comigo? E, gente, Deus só tinha uma coisa muito importante para falar comigo. E que eu jamais ia parar para ouvir ou entender a profundidade do que Ele queria me falar. Quando eu estava mais ou menos uns 2 meses e meio, 2 meses em repouso, veio um pensamento em mim assim, falei, não, está amarrado. Não é de Deus. Eu senti assim, filha, não é o Juliano que vai embora para São Paulo. É você que vai largar tudo e vai embora para São Carlos, se casar. Falei, está amarrado. Não é de Deus. Não é. E aí, isso foi crescendo, e aquilo e esse pensamento toda hora na minha cabeça, é você que vai. E muitas pessoas perguntam para mim assim, como que esse negócio Deus falou? Deus falou com você? Você fala assim, não, Deus falou no meu coração. A gente sente um negócio, de repente você pensa um negócio que está de acordo com a palavra, tá, gente? Você pensa um negócio, você fala, bom, formar a família de Deus. Aí agora eu repreendo, eu falo amém, eu repreendo, eu falo amém. E Deus, isso vai se tornando muito grande dentro de você. E Deus, Ele vai confirmando dentro de você. Então Ele confirma pela palavra dEle, Ele confirma pela música. Uma música que toda vez eu passava, a rádio que pegava na cidade e tal, tava, sai de tua tenda, uma nova história Deus tem pra mim. Eu falava, Deus do céu. E Ele ia falando a palavra. Aí, quando eu estava mais calma e ciente de que Deus estava no negócio, eu liguei e falei, amor, você está sentado? Eu tô. Porque o Juliano tinha planejado já ir para lá. Pensa assim, um homem muito, ele sempre falou, né, que planilha de planejamento. Então, já estava tudo planejado. E eu falei, amor, você está sentado? Sabe o que é? Eu acho que Deus falou um negócio comigo. E, nossa, mas é totalmente fora do que a gente estava planejando. Ele falou assim, fala, amor. Eu falei, então, Ele falou que para eu largar tudo,
largar meu trabalho, largar todas as coisas e para a gente casar e para São Carlos. Ele começou a chorar. Ele falou, Vi, Deus já tinha falado isso para mim. Mas como que eu vou falar para você? Vi, larga o que você ama. Porque Deus falou para mim que é para você largar. Deus ia falar com você. Ele falou, tenho certeza. Eu tinha certeza que Deus ia falar com você. Então, Deus já estava confirmando pela música. Deus já estava confirmando pela palavra, pelas pessoas. A primeira foi o Juliano. E eu não falei mais nada para ninguém. Fui deixando Deus trabalhar comigo. Aí eu voltei a trabalhar. De fato, eu tive uma surpresa. Como a gente tem tempo, dá para eu falar. Eu, de fato, não voltei para o meu cargo. E eu fiquei muito triste quando eu liguei falando que voltaria. E qual era o horário? E a minha chefe falou, Vi, nós tivemos que fazer A pessoa da tarde mudou, da manhã mudou para arrumou outro emprego, não sei o que, tal. Enfim, ela está no seu horário e a gente vai ter que remanejar. Por enquanto, você fica então só com outro programa. Gente, eu chorei demais. Eu chorei muito, chorei muito, chorei muito. Porque assim, eu não vi a hora de voltar, porque eu queria voltar para a minha posição. Mesmo sabendo que era temporário, porque eu ia embora. E o Juliano falou, Viviane, o que é seu. Não chega reivindicando nada. Não chega chegando, cadê o meu lugar? Espera. E aí eu cheguei para trabalhar meio sem graça, meio chateada, né? E a redação ficava atrás, era tudo no mesmo lugar, assim, né? E eu olhava assim para a moça e falava, ai. E ela, tudo bem. Eu, tudo bem. Tipo, tudo bem. Mentira, a gente se ama. Mas a gente se ama. Ela é gente boa demais. Mas ela não tinha culpa. E de fato Deus queria trabalhar no meu coração, gente. Né? E aí o Juliano falou, fica tranquila. E eu fui e voltei chorando. E eu não entendi por que aconteceu isso, eu não entendia naquele momento. E quando eu fui gravar o programa de domingo, quando eles ligaram o holofote, eu quase caí para trás. Eu não estava preparada para receber todo aquele holofote por 1 hora diária. Aquilo eu não ia aguentar. Então Deus, Ele é tão detalhista em tudo. Ele é detalhista na dor, porque quando eu deitava eu não sentia dor. Ele é detalhista em todas as coisas, porque Ele sabia que eu não estava preparada para voltar para o posto. O fundo do olho, porque por causa do inchaço, do vazamento, o fundo do olho fica totalmente alterado. Fica tudo muito inchado. E o buraquinho estancou, graças a Deus, 3 meses rasgando ali, negócio, 3 meses o negócio fechou, sabe? Então eu falava, Deus, o Senhor está em todas as coisas, mas por que eu não estou no meu lugar ainda? Por que eu tenho que passar por isso? E de fato eu estava bem triste, assim, eu entrava na TV, saía meio triste, meio brocochô. E quando ligou o holofote, eu falei, Deus é bom, eu não ia aguentar. E 15 dias se passaram, 20, se eu não me engano, 20 dias. E ela voltou e falou, Viviane, conseguimos remanejar, você volta para o seu posto. E eu falei, mas agora a gente tem que conversar. E ela, uma mulher de Deus, compartilhei com ela o que Deus tinha falado no meu coração. E ela falou, tamo junto, beleza, só avisa antes para a gente se organizar. Eu falei, olha, eu acredito que daqui uns 6 meses eu vou embora. E eu queria já ir embora, mas Deus falava, calma. E eu conversava com algumas pessoas próximas a mim na TV, falando sobre isso, e uma delas falou assim, Viviane, Deus é a favor da família, e Ele vai falar com o teu pai. Por que eu falo meu pai, gente? Porque o meu pai tinha um orgulho da filha trabalhar na televisão, vocês não têm noção. Meu pai se achava, ele ficava tão cheio que você falava, pai, vem, desce. Sabe quando o pai tem um orgulho e as pessoas vinham falar, vi sua filha, eu vi sua filha. E ele, desde quando eu comecei a namorar o Juliano, ele falava assim pra mim, nada de voltar pro interior, hein? O Juliano tem que ir embora para São Paulo, porque São Paulo que as coisas acontecem, Rio de Janeiro, o negócio do jornalismo é lá. Eu não queria magoar meu pai, eu não queria decepcionar meu pai. Aí ele falou assim, fica tranquila, porque Deus está nisso. E aí esse fim de semana, que eu conversei com ele na sexta, eu já estava pegando a minha mochila para ir para a casa dos meus pais em Avaré. E quando eu cheguei na rodoviária, meu pai foi me buscar. E quando chegamos na casa deles,
Quando eu fui tirar a mochila, ele falou, preciso falar com você. Filha, o pai estava pensando esses dias, viu um pensamento no pai? Ui! Viu um pensamento? Melhor você ir embora de São Paulo. Aquela cidade é muito perigosa. Parece que Deus abriu os meus olhos assim, ele falou. E eu acho que você tem que ir embora, você tem que casar e você tem que morar em São Carlos. Gente, pensa numa doida. Eu comecei a pular, eu gritava, beijava ele, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Aí eu falei, pai, como isso que o senhor está falando é importante para mim. Isso é confirmação para mim de que Deus falou comigo e que eu estou no caminho certo. E beijei, abracei. E ali nós começamos a planejar como seria o casamento e como seria todo esse processo. Em 6 meses nós nos casamos, eu deixei São Paulo e Deus, ele confirmou. E sabe, quando Deus confirma, quando você pede, porque ele confirma, não é você provar, preciso de uma prova. Ele entende cada um, ele sabe o passo que cada um tem que dar. Ele entende isso. E ele é tão pai que ele faz, ele mostra. Ele fala, você está no caminho certo. E quando você tem essa certeza de Deus, sabe o que você faz? É por aqui, Deus? Vamos embora. Você tem uma confiança. E eu escutava assim, ó, você é louca. Interior não tem trabalho. Viviane, Viviane, é muito difícil. Viviane, você tem certeza? Viviane, eu ouvia muito isso, eu falava, não tem problema. Não tem problema. Deus está mandando fazer isso e nós vamos fazer. Todas as coisas cooperaram para o bem. E quando nós nos casamos, Deus redirecionou a nossa rota. Quando Deus te coloca frente a frente ao túnel, ao teste, à prova, ao deserto, ao fogo, não é para te fazer sofrer, é para te proteger, porque minha imunidade estava fraca, eu precisava ficar forte, e é para redirecionar a sua rota. É para te dar um novo norte. Toda vez que você estiver, o que é Deus? Qual que é a sua vontade? Fecha o olho, sente a presença, pede confirmação. Ele vai dizer o que é para você fazer. É para redirecionar a rota. E quando você tem certeza, é isso mesmo. Você enfrenta e fala, beleza, eu entendi, estou indo. E todo mundo em volta, meu Deus, socorro. Não é agora. Ai, meu Deus, e aí? E tanto eu tinha certeza que quando nós nos casamos, na lua de mel, Deus falou, Juliana agora que vai deixar. E eu só tinha 2 empregos arrumados aqui em São Carlos. Já tinha 2, assim, batendo na minha porta. Vem trabalhar? E eu falei, ai, desculpa, eu vou falar de Deus agora. Falei, é isso que Ele quer que eu faça. Deus, tão maravilhoso, que o emprego bateu. Vem, ó, tá aqui, vem, ó, ninguém tem, mas você tem, vem cá, tá aqui. Isso nada mais é do que a confirmação de que você está no caminho certo. Vem uma oferta muito grande que você fala, eu acho que eu vou entrar nesse negócio. E depois o Juliano também, 9 meses depois, deixou o jornalismo. Então, se isso está acontecendo hoje, é porque eu passei pelo túnel, não apertei o botão. Ouvi a voz, disse sim, redirecionou minha rota. O Juliano disse sim. E hoje nós fazemos isso como a nossa missão. O encontro de encorajamento existe porque lá atrás eu precisei passar para o túnel para ouvir a vontade de Deus. Então, a gente precisa ficar atento ao que Deus quer falar com a gente. Semana passada eu falei, ninguém está pagando. Eu não estava pagando nada. Não era quando eu mais oro, mais piora. Não, Deus não é assim. Deus, Ele é soberano. Eu quero ler para vocês um caderninho. Eu sempre falo, está passando por alguma situação? Faz um caderninho, gente. Escreve, porque você esquece. Tem detalhes que eu leio e falo, nossa, mas sou eu. Eu passei por isso.
eu falo, escreve, pega qualquer, caderninho, simples. Começa a escrever, escreve o que você está sentindo. Escreve, coloca para fora, fala com Deus. Eu não sei orar, Viviane, eu não sou muito boa em oração. Começa a escrever, Deus, eu estou mal, hoje eu estou triste, hoje alguém falou isso para mim, hoje alguém... Começa a escrever e depois você vê, só faz quase 7 anos que tudo isso aconteceu. E eu quero ler rapidamente para vocês um trecho de um texto que eu escrevi, pouquinho antes de eu ter alta. Aprendi que o Senhor pode sentir saudades de mim. Aprendi que mesmo programando meus dias, meus compromissos, traçando metas, é o Senhor quem dirige meus passos e eu nada posso fazer. Aprendi a ter paciência, mesmo que isso pareça impossível. Aprendi que mesmo rodeada de amor e carinho, só o amor do Pai é capaz de me trazer a paz que eu preciso. Aprendi a olhar para o lado e perceber que estar junto dos meus pais é um privilégio. Aprendi a viver o hoje sem deixar de sonhar e fazer planos. Aprendi a confiar em Deus acima de tudo, mesmo que tudo ao meu redor pareça tão diferente e complicado. Aprendi a não questionar os propósitos de Deus. Aprendi que esse meu momento pode edificar a vida de muitas pessoas. E eu estou lendo isso quase 7 anos depois, contando para vocês, para edificar a vida de vocês. Uma pessoa que escreve isso, e quando eu fui olhar o caderninho, eu falei, não fui eu. Eu não fui eu. Eu não escreveria isso. É uma pessoa que passou pelo túnel. É uma pessoa que não apertou o botão, que enfrentou, que fechou os olhos para sentir a presença de Deus, que quis escutar, que pediu confirmação para Ele, que disse sim e que aceitou o que Ele tinha para mim. Eu não sei que fase você está do exame, do teste, da prova. Que momento, que caminho que você está aí, que parte que você está no deserto, nem no fogo. Se você está no começo, se você está de cara a cara com o caixão branco, se você está com o botão na mão para apertar, se você já está dentro, segurando, querendo sentir a presença de Deus, ou se você já está na fase de ouvir a voz e pedir confirmação. Eu não sei que fase, mas eu quero encerrar com algo que aconteceu esses dias. A gente compartilhou com a equipe primeiro, e cabe totalmente aqui. Nós estávamos conversando, eu e o Juliano, sobre assuntos, porque os testes eles mudam, mas eles sempre continuam. E eles vão ser, gente, até o último dia da nossa vida. E a Valentina brincando, e ela nada poderia entender do que eu estava dizendo. E a gente conversando, e ela brincando, de repente ela virou para mim, me pegou aqui, frente a frente, me segurou por aqui, me chacoalhou e falou, mamãe, a gente não pode desistir. No primeiro momento eu achei que era brincadeira, eu disse assim, ela firme no meu olhar, a gente não pode desistir, mamãe, me chacoalhando. A gente se emocionou na hora e viu Deus falando com a gente. A gente não pode desistir. Vocês chegaram até aqui, você não pode desistir. O tema da mensagem, você não pode desistir. Deus usa quem Ele quer, para falar o que Ele quer, da forma que Ele quer, no momento que Ele quer. Ele quer chamar sua atenção, Ele faz o que Ele quer. Mas uma coisa Ele deixa para nós hoje, a gente não pode desistir. Você não pode desistir. Em nome de Jesus. Amém, gente?